Boa tarde. Eu vou prosseguir nessa abordagem do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, a partir das obras de Machado de Assis e de Lima Barreto. Continuando com Machado, eu escolhi como romance da primeira fase dele, representativo, o Helena. São 4 romances dessa fase inicial dele, Ressurreição, Yaya Garcia, Helena e A Mão e a Luva. E então eu vou escolhi para abordar essa fase o romance Helena. Essa primeira fase de Machado de Assis mostra ainda, muitas reminiscências do menino que conviveu em uma casa grande. Eu já disse, os pais de Machado de Assis eram simples, o pai pintor, a mãe lavadeira, embora soubessem ler e escrever, e eles eram agregados na casa de uma senhora, Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira, que era viúva do senador Bento Barroso Pereira. Uma vasta propriedade no Morro do Livramento, e Machado de Assis viveu como agregado ali até os 10 anos. Então esses romances da primeira fase, eles mostram esse ambiente, e mais visto pelos olhos de uma criança, Ainda há uma idealização daquela vida social que ele conheceu ainda que como agregado. Também é marcante ainda a influência da formação religiosa dele. Ele foi educado pelo padre Silveira Sarmento. Era muito comum na época os padres fazerem a educação das crianças. Esse padre foi mentor de latim dele. Então ainda há um pouco de ranço da educação religiosa. A gente só sabe bem aquilo que esqueceu. Dizem que cultura é aquilo que resta depois que a gente esqueceu aquilo que aprendeu. Nessa fase ainda há um pouco de um discurso religioso, misturado. Tem uma personagem, o padre Melchior, que tem autoridade dentro dessa vida social familiar, Então ainda tem um pouco disso. Mas de qualquer maneira é sempre agradável de ler. Além desse aspecto histórico, Machado sempre, desde o começo, ele tem o dom da linguagem mesmo. Já antecipa um pouco aquela ironia incisiva que vai aparecer no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Helena é de 1876. Em 1878 ele publicou Yaya Garcia. Memórias Póstumas de Brás Cubas ele vai publicar em 1881. Então ele já mostra começa a haver uma mudança de estilo e de visão de mundo. O ambiente social é muito semelhante àquilo que eu falei sobre Casa Velha, o conto Casa Velha. Eu vou descrever a descrição que ele faz da Casa Velha e é muito semelhante o ambiente. A casa, cujo lugar e direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha e era-o realmente. Datava dos fins de outro século. Era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Eu, desde criança, conhecia-lhe a parte externa,
a grande varanda da frente, os portões enormes, em especial os 2 portões enormes, um especial às pessoas da família e às visitas, e outro destinado ao serviço, às cargas que iam e vinham, às seges, ao gado que saía pastar. Além dessas 2 entradas, havia do lado oposto, onde ficava a capela, um caminho que dava acesso às pessoas da vizinhança, que ali iam ouvir missa aos domingos ou rezar a ladainha aos sábados. Então o ambiente é bem semelhante ao ambiente em que transcorre Helena, né, que é quase todo nesse ambiente familiar. Também tem uma capela, etc. É bem semelhante e mostra toda a vida social, né, segundo Gilberto Freire, que se formou ao redor da Casa Grande, né? Então, mas a melhor crítica de um romance, sabe, é feita pelo próprio autor. Numa edição posterior, já mais tardia, de Helena, o Machado de Assis faz essa advertência, né, como prefácio. Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que o compus e o imprimi, diverso do que o tempo foi depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, esse me era particularmente prezado. Agora mesmo, que há tanto fui a outras diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro que em nenhum caso lhes tiraria a feição passada. Cada obra pertence ao seu tempo. Então, eco de mocidade e fé ingênua, né? Mas que aos jovens se lhes permita ser jovens, porque isso é que faz a pessoa crescer. É claro, hoje em dia é um pouco difícil, sabe? Uma pessoa falou assim que pode perder o leitor se começar por esses romances iniciais. Para mim, eu tenho tanto prazer como os da fase da maturidade em ler Helena. Então vamos à história, né? O conselheiro Vale, ele morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta. O enterro foi dos mais concorridos de Andaraí, sabe? Ele tinha muitas posses, assim, muita gente, sabe? E não foi uma só matrona que chorou ali e viu passar com as melhores horas da mocidade. E o Dr. Camargo vai, o conselheiro Vale, ele tinha 2 pessoas da família mais próxima, né? Um filho, que era o Estácio, de 27 anos, formado em matemática, e a irmã, a dona Úrsula, de 50 e poucos anos, que governava a casa depois que a esposa faleceu. E o Dr. Camargo visitou naquele dia e conversando com o Estácio, perguntou se o conselheiro Vale deixara testamento, né? E procuraram, encontraram um envelope. O Dr. Camargo falou assim: há nesse envelope ou uma lacuna ou um grande erro. E saiu
ficaram meio confusos no que ele quis dizer. Chegou em casa, embora o Dr. Camargo fosse um médico, um temperamento egoísta, sabe? Bem sagaz, assim, e quase a única afeição dele era a filha Eugênia, que estava tocando um trecho de Bellini. Aí ele deu um beijo na testa dela, ela até estranhou, porque foi o primeiro durante toda uma vida. Dia seguinte foi aberto o testamento, sabe? E o que essa referência que o Dr. Camargo tinha sido, aconteceu. O conselheiro Vale, ele reconhecia a legitimidade de uma filha tida com outra mulher, Dona Ângela Soledade, e instava para a família que ela fosse considerada herdeira legítima e que fosse levada para Andaraí, para a casa em que eles estavam, e fizesse parte da família. A dona Úrsula não gostou, né? Ela era muito severa a respeito de costumes. Na época se falava muito assim, sabe? Se falaria muita coisa mesmo. E ela ficou contrariada, mas o Estácio, que era um cara assim bem íntegro, ele achou que o que importava era seguir a resolução do pai. Estácio era íntegro, assim, educado à maneira antiga, conhecia o segredo de tecer um cumprimento, mas não era frio. Ele viveu a vida familiar quando os colegas viviam as das ruas a vida toda. Tinha 27 anos, falei. Então o Estácio e a Helena, eles são dois personagens assim, idealizados, sabe, que não existem. Então aí o caráter romanesco, assim, sabe, ele é de uma integridade sempre, assim, e a Helena, então, foi levada para Andaraí, né? Ela foi buscada no colégio em Botafogo, onde ela era educada, e foi levada numa carruagem. A própria dona Úrsula foi até lá para viver na casa em Andaraí. Ela tinha 17 anos, era delgada, sem magreza, assim, um traje, um talhe elegante, rosto angelical e duas grossas tranças. Ela era... Inicialmente houve um certo constrangimento, sabe? A Helena era habitual, entra para uma vida de uma família que tem uma rotina assim, muito severa, mas a Helena, ela tinha a arte de se adaptar às situações e aos espíritos mais diversos. Ela praticava de livro ou de alfinetes, de bailes ou de arranjos da casa, com igual interesse e gosto. Era frívola com os frívolos, grave com os graves, sem entono nem vulgaridade. Tinha uma magnífica voz de contralto. É claro, a educação, talvez, naqueles que tinham oportunidade, de maneira geral, ela fosse mais cultivada, porque não havia muito outras distrações, né? Então ela tocava piano muito bem, a Helena, ela sabia desenho, falava fluentemente o francês e um pouco o inglês e o italiano, bordava muito bem, etc., né? Ela conseguia polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostis. Inicialmente, então, por isso é que ela conseguiu que as pessoas acabassem aceitando a parenta nova, né? Os servos da família inicialmente olharam ela assim, com maus olhos e ciúmes, né? Apenas um rapazinho de 16 anos, o Vicente, que
desde o início simpatizou com ela e era o advogado dela na senzala. Então, a vida social toda ela se passa nesse ambiente familiar. Então, as várias personagens, o padre mestre Belchior ocupa uma posição boa, o Dr. Matos é um advogado que, né, ele conhecia muito meteorologia e falava em botânica, mas desconhecia completamente a ciência do direito com quem ele ganhava o dinheiro. A mulher dele, que tinha sido uma das estrelas do primeiro reinado e era uma rosa afanada. O Dr. Macedo, o Coronel Macedo, que tinha particularidade de não ser coronel, ele era major, mas chamavam ele de coronel, ele acabou aceitando, né? E apenas, então, a Helena domou toda essa gente. Apenas o Dr. Camargo permaneceu assim irreconciliável. Os demais foram enfeitiçados. A obscuridade da origem da Helena favorecia a lenda. E Helena, então, é uma personagem ainda muito idealizada. Se a gente for comparar com Capitu, sabe, a gente pode falar que Capitu era de carne e osso. Talvez o Machado de Assis ainda não tivesse muito conhecimento, experiência do universo feminino quando escreveu. Ele havia casado há poucos anos, então a Helena ainda é uma personagem mais idealizada, a Capitu é mais real. O Estácio, ele tinha uma namorada, sabe? Ele hesitava muito em casar, tudo, sabe? Mas ele resolveu um dia, era justamente a Eugênia, a filha do Dr. Camargo. E ele foi, apesar de toda a indecisão, foi com a decisão de pedir a permissão dela para pedir ela em casamento pro Dr. Camargo, né? Mas quando ela chegou lá, a Eugênia era muito bonita, graciosa, assim, mas bem fútil, sabe? Toda derramada, ela se vestia muito bem, assim, sabe? Mas sempre de uma maneira, assim, muito luxuosa. E na hora que ele chegou para pedir ela em casamento, ela virou para ele e falou assim: você sabe o que a Cecília me fez? Você sabe o que a Cecília me fez? E aí desfilou uma historiazinha de toucadora, e ele perdeu aquela decisão, assim, ficou até contrariado, deu até um sermão. Realmente, o cara dá um sermão daqueles, ou nos dias de hoje, qualquer mulher tem toda a razão de abandonar. Eugênia, você sabe qual é a razão do mau sucesso de suas afeições? Você se deixa de se levar pelas aparências, mais pelas aparências que pela realidade. E ainda falou um monte de coisa, né? A Eugênia falou: Jesus, um sermão por tão pouco? Aí se tivesse algum pedaço de latim, eu jurava que era o padre Belchior. E então ele desistiu. Por essa época voltou da Europa o Luiz Mendonça, era um amigo do Estácio, que tinha estudado na matemática junto com ele, né? Era colega de estudos, e era uma pessoa assim, sabe, muito agradável, assim, sabe, mas assim, muito também com um temperamento semelhante ao da Eugênia, assim, sabe, um pouco inocente demais, sabe? Muito alegre. E o Estácio estava contando para Dona Úrsula e perguntou: quem sabe a gente não vai para a Europa também? A Dona Úrsula falou: daqui eu vou para a cova, sabe? Aí a Helena falou: que isso, Dona Úrsula, sabe? É mais fácil eu ir para a cova primeiro.
Aí a dona Úrsula falou: menina, foi a primeira palavra que a dona Úrsula falou de simpatia para Helena. Helena ficou muito agradecida. Pois a Helena quis aprender a montar cavalo, né? O Estácio, o irmão, né? Ficou todo contente de poder ensinar uma coisa, já estava se preparando. E aí chegou lá no local na cavalariça, já estava o cavalo arriado, tudo. O Estácio falou: mas primeiro você precisa das instruções, não vai sair montando. E aí tinha um tamboretezinho, a Helena deu um salto e já caiu em cima do cavalo. E saiu já, deu um galope e retornou e perguntou: fui bem? Aí o Estácio ficou impressionado, né? Contou para Dona Úrsula. Dona Úrsula falou: ela sabe tudo. E a Helena pediu para que fossem passear às vezes a cavalo. Então eles saíam alguns dias, assim, de manhã cedo, o Estácio e a Helena, e iam cavalgar. Aí, nesse primeiro dia, ela viu uma casa ao longe, uma casa com uma bandeira azul, e falou assim: vamos até lá, Estácio. Ele já estava querendo voltar. Ela: não, mas vamos até aquela casa. E diante da casa, na hora de voltar, ela acenou com um lenço. Na volta eles estiveram conversando, né? E ela estava um pouco emotiva. Falou para ele: te peço que escreva em teu espírito essa verdade, é que sou uma pobre alma lançada num turbilhão. E ele não ficou sabendo bem do que se tratava. Com o decorrer, eles vão adquirindo uma certa intimidade, né, como irmãos, mas vão adquirindo uma certa intimidade. A dona Úrsula adoece, a Helena foi a natural enfermeira, essa profissão que Machado de Assis diz que talvez seja das mais inerentemente femininas, né? E com isso ela ganha também a dona Úrsula. E depois, outro dia, a Helena sai a cavalo de manhãzinha, sem falar com ninguém, com esse pajem que gostava dela, o Vicente, e vão cavalgar, né? Quando volta, o Estácio fica contrariado, sabe? Diz que não é bom que saia sozinha. E ela diz para ele: mas às vezes a gente tem necessidade de ficar sozinha. E continuam fazendo essas cavalgadas, conversando às vezes, né, trocando intimidade. E ele começa a perceber alguma coisa na Helena, sabe? Chega uma carta para ela, ele fica meio enciumado, ela lê, ele observa. E numa dessas cavalgadas ele diz para ela: Helena, você ama. Nesse dia que ela guardou a carta, que eles não estavam cavalgando, estavam no jardim. Helena, você ama. Aí Helena estremece, coloca as mãos sobre os ombros do Estácio e fala: muito, muito, muito. Mas aí já se esquiva, sai de perto, e o Estácio fica sem saber o que acontece. Pois tem um sarau, vão organizar um sarau para o aniversário do Estácio, né? E a Helena entrega para o Estácio um presente de aniversário, que é um desenho justamente de dois cavaleiros diante de uma casa com a bandeira azul. É um desenho muito bem feito, ela fazia tudo muito bem. Na festa, uma valsa, 2 quadrilhas, jogo e música, muita conversa e riso.
A Helena fez as honras da casa. Esse Mendonça, amigo do Estácio que chegou, foi a alma da festa. Ele compreendia a Eugênia, que também estava presente, assim, sabe, o temperamento dela. Valsaram muito, os dois valsistas de primeira. A Helena não valsou, ela cantou um pouco, mas não valsou. Passou da meia-noite, depois da ceia, ela, um pouco cansada, se sentou numa sala ao lado. E estava ali, chegou até a adormecer um pouco. O doutor Camargo sentou-se ao lado dela e aí ela acordou assim, assustada, sabe? Ele sempre causava algum receio para ela e ele falou, parece que você se assustou. Ela falou, um pouco. E aí ele, cheio de intimidade, pegou o leque de familiaridade, o leque da mão dela, abriu, contou as varetas, devolveu para ela com intimidade. Ela estava se sentindo meio mal, foi se levantar. Ele falou, não, eu estimei te encontrar aqui sozinho, porque eu preciso te pedir um conselho. E aí ele disse para ela que estava pensando em ir para a Europa, tudo, mas que ele não sabia se ele aguardava o casamento do Estácio com a filha dele e queria que ela interviesse. Ela falou, mas ela falou, eu sei da influência que você tem sobre ele e queria que ela interviesse para apressar esse casamento. E termina dizendo para ela, deve-se esperar muita dedicação de uma moça que acha meio de visitar às 6 horas da manhã uma casa velha e pobre, com uma varanda, com uma bandeira azul. Ela aperta o punho dele e fala, cale-se. Falo entre nós e Deus, diz o Dr. Camargo. O senhor é cruel. Ele diz, sou apenas pai extremoso e discreto, mais discreto que extremoso. A Helena passa uma noite terrível, sabe? Chora, se debate e no final ela inicialmente pensa em revelar à família o que o Dr. Camargo tinha dito, que era uma pessoa interessada no golpe do baú, né? Que o Estácio era rico, o Dr. Camargo não era muito rico. Mas no final ela resolve fazer o contrário. Ela estimula, incita o Estácio a pedir a Eugênia em casamento e o força isso. E o Estácio acaba obedecendo. Pede em casamento, o casamento vai ser realizado, mas morre uma parente rica, com vários herdeiros, e por compromisso social a família tem que ir e o Estácio vai junto, se afasta um pouco. E nesse meio tempo o Mendonça começa a amar a Helena, né? Ele era muito estouvado, assim, convivendo, ela muito graciosa. Ela o trata com afeição, nunca demonstrou nada, nunca deu deu corda, né? Mas ela gosta dele. E ela, então, no confessionário com o padre Melchior, ela fala que ela nunca vai se casar. E o padre fala, mas não fala isso, menina. E conversando, ela fala que parece que o Mendonça tem interesse nela. O padre Melchior fala que é um grande rapaz, tudo, e passa a advogar a causa do casamento da Helena com o Mendonça. O Mendonça, naquele dia, ele sai, assim, esperança, assim, sabe, vendo choverem rosas, assim, e para espairecer um pouco, ele vai no teatro,
No teatro, um rapaz diz para ele, um acadêmico lá: você tem os olhos melhor do que eu. Aquela moça que está lá, naquele camarote, não é a andorinha viajante? Era a Helena, né? Mendonça não gosta-se porque ele diz o apelido que lhe dão. E aí ele sai de lá, o Mendonça, achando que isso, atribuindo isso à inveja, escreve uma carta para o Estácio contando da novidade que ele e a Helena pretendem se casar. O Estácio volta imediatamente de onde está e fica contrariado. A primeira coisa que ele diz é que você só aproveitou que eu saísse para conseguir e não quer dar o consentimento. Ele, como o homem da família, a opinião, ele teria que dar o consentimento, né? O padre Melchior intervém em favor do Mendonça, mas fica uma situação assim meia canhota, né, entre o Estácio e o Mendonça, e o Mendonça, que é uma pessoa boa, cândida, né, acaba desistindo, diz que esse casamento não pode mais ser feito, e aí o Estácio conta a Helena. A oposição que o Estácio apresentou para o Dr. Melchior, né, para o padre Melchior nessa conversa, foi de que a Helena amava, que tinha revelado isso uma vez para ele, e que não poderia se casar com alguém que... A Helena disse que com o tempo ela acabaria gostando, tudo, e o Estácio conta que o Mendonça desistiu porque não conta a situação. A Helena fala assim: esse Mendonça já começa a ser o fruto proibido, já começo a amá-lo, e escreve um bilhete, porque o Mendonça, com o temperamento dele, ele não voltaria a Andaraí depois desse atrito, né? Escreve um bilhete e pede para que Estácio vá e leve ao Mendonça, pedindo para que ele volte a visitá-los. O Estácio sai no dia seguinte, que está pensando em levar, ele sai, está descontente, assim, sai para caçar. Ele está caminhando assim, de repente ele vê a Helena saindo com um pajem dessa casa pobre que tinha a bandeira azul. Se esconde atrás de uma moita de espinhos, assim, e acaba até cortando a mão nos espinhos, assim, espia, e ele primeiro viu o cavalo, e daqui a pouco ele vê mesmo sair a Helena e o pajem. Aí ele fala: isso não é um Romeu de contrabando, não é possível, sabe? Isso é alguma caridade que ela faz, e já está indo embora, mas aquilo fica na cabeça dele, e ele resolve ir até a casa. Ele está com um motivo, que é o ferimento na mão, e bate na porta. Ele espera um pouco, abre um homem a porta, entre ambos assim há meio minuto de silêncio, em que ele não diz nada. O Estácio nem se lembra de dizer que foi até ali para pedir para curar o ferimento, e depois ele pede água, né, para lavar o sangue. O homem diz para ele: é melhor entrar. Aí o Estácio entra, tudo na casa era pobre, desgastado, as paredes já crescendo ervas, uma parte do reboco caído em alguns lugares. Só um vaso de flores sobre a mesa é que dava vida para o local. E o Estácio estremece, assim, porque ele julga reconhecer as flores, as acácias, que eram da propriedade dele,
sabe? E o homem volta com a água, o Estácio não lhe permite que lhe lave as mãos, ele mesmo utiliza a água para lavar as mãos, mas o homem se oferece para enxugar e está enxugando as mãos dele, um homem assim de uns 36 a 38 anos, de compleição forte, cabelos castanhos assim caindo até os ombros, de olhos grandes e quietos assim, mas que riam quando o homem sorria. E aqui a gente está no capítulo 21, são 28 capítulos, aqui eu vou parar, sabe, para não estragar para quem possa querer ler o romance, que pela linguagem, pelo aspecto histórico, pela história, pela beleza da Helena, eu acho que vale a pena. Quem é esse homem? O que é um Romeu de contrabando? O livro tem final feliz?